Peraí, vamos pensar um pouco. Se o universo é, por definição, tudo o que existe, como é que ele pode estar ficando maior? A gente logo imagina uma explosão, né? Algo crescendo e ocupando um espaço que estava vazio antes. Mas e se não existir um lado de fora? O que expandir quer dizer nesse caso? Olha, essa é uma daquelas perguntas que parecem super simples, mas que dão um verdadeiro nó na cabeça, né? E ela surge de uma coisa muito do nosso dia a dia. Um balão enchendo, a massa do pão crescendo, tudo que expande, expande para algum lugar. A nossa intuição simplesmente grita por um onde. E é justamente por isso que essa pergunta é tão poderosa. Porque para responder, não adianta só apontar um telescópio para o céu. A gente precisa, na verdade, desmontar a nossa ideia mais fundamental do que é o espaço. É uma jornada que, olha, vai forçar a gente a deixar o senso comum de lado. Ok, então vamos lá. E essa desmontagem toda começa com uma ideia que dominou o pensamento humano por séculos, milênios. Sabe, por muito, muito tempo, a gente via o espaço como um palco de teatro, absoluto, infinito, sempre lá, paradão. As estrelas, os planetas, eles eram os atores se movendo nesse palco. Mas o palco em si, esse nunca mudava. Era uma ideia que parecia, sabe, sólida como uma rocha, e foi até formalizada pela matemática lá na Grécia Antiga. E essa certeza foi praticamente cravada em pedra por Euclides, mais de 2000 anos atrás. Lembra daquele famoso quinto postulado dele? Aquele que diz que duas retas paralelas nunca, jamais, se cruzam. Parece óbvio, né? É a base de toda a geometria que a gente aprendeu na escola, a geometria de um mundo plano. E por séculos, isso não era só uma teoria, era a verdade. Isso. Até que, lá no século XIX, uns matemáticos bem ousados fizeram o que parecia impossível. Eles quebraram a regra. E o que eles descobriram? Que dava para criar universos matemáticos perfeitamente lógicos, onde o espaço era curvo. Pensa só, mundos onde retas paralelas podiam se encontrar e os ângulos dos triângulos davam um resultado totalmente diferente do que a gente aprendeu. De repente, aquele palco rígido virou uma coisa flexível, maleável. E aí, o que era só um exercício abstrato, coisa de matemático, virou realidade física com Albert Einstein. A teoria da relatividade geral dele mostrou que o espaço não é um palco passivo de jeito nenhum. É um tecido dinâmico, que se curva, que se estica dependendo da massa e da energia que tem ali. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato. Uma superfície curva, tipo a de uma bola, não precisa de um lado de fora para existir. A curvatura é uma propriedade dela mesma, uma propriedade interna. Então, só essa ideia de um espaço que se basta, que não precisa de nada fora dele, já meio que abala a nossa necessidade de perguntar para onde. Mas, né, a matemática pode ser linda, elegante, mas ela precisa de provas. Cadê a evidência de que o nosso universo, o universo real, estava mesmo se esticando? E as pistas começaram a aparecer, uma a uma. Primeiro, em 1912, um cara chamado Vesto Slipher percebeu que a luz de galáxias bem distantes chegava aqui meio avermelhada. Um desvio para o vermelho, que era um sinal claro de que elas estavam se afastando da gente. Aí, em 1927, o padre e físico Georges Lemaitre pegou a matemática de Einstein e fez a pergunta ousada: e se for o próprio universo que está se expandindo? E a peça final do quebra-cabeça vem em 1929, com o famoso Edwin Hubble. Ele mediu um monte de galáxias e confirmou a regra. Quanto mais longe a galáxia, mais rápido ela está fugindo da gente. E o mais curioso disso tudo é a reação do próprio Einstein, sabia? No começo, ele achou a ideia do Lemaitre completamente absurda. Ele estava tão apegado à ideia de um universo estático, paradinho, que ele chegou a botar um remendo nas próprias equações só para garantir que o universo ficasse quieto. Anos depois, ele mesmo admitiu que esse foi o maior erro dele. É a prova de que até os maiores gênios às vezes se apegam a velhas ideias, né? Tá, mas como é que a gente visualiza isso? A melhor analogia que todo mundo usa é a do pão com passas. Imagina assim, as galáxias são as uvas passas, e o espaço é a massa do pão. Quando você põe o pão para assar e a massa cresce, o que acontece? Todas as passas se afastam umas das outras. Mas, e aqui está o ponto importante, nenhuma passa está andando pela massa. É a própria massa que está esticando e levando as passas junto. É exatamente isso que está rolando com o espaço. Então, beleza. A essa altura, o caso estava encerrado. O universo se expande. Fim de papo.
Mas, quando todo mundo achava que a história principal já tinha acabado, o cosmos guardou uma reviravolta, uma surpresa daquelas, digna de filme. Pensa comigo. A lógica, e principalmente a força da gravidade, diziam que essa expansão deveria estar diminuindo, freando com o tempo, certo? Errado. No finalzinho dos anos 90, observando supernovas, aquelas estrelas que explodem lá longe, os cientistas descobriram o contrário. A expansão do universo está, na verdade, acelerando, ficando cada vez mais rápida. É como se alguém tivesse, do nada, pisado fundo no acelerador cósmico. E essa força misteriosa que está em todo lugar e empurra tudo contra a gravidade, a gente deu um nome: energia escura. E agora vem a parte mais maluca. As estimativas mostram que essa energia escura compõe mais ou menos 70% de tudo que existe no universo. É isso mesmo. A maior parte do cosmos é feita de um troço que a gente não tem a menor ideia do que é. E é a natureza dessa tal energia escura que vai decidir o fim de tudo. Se ela continuar do jeito que está, o destino mais provável é o grande congelamento. Um futuro frio, escuro, solitário. Se ela ficar mais forte, aí o cenário é o Big Rip, onde tudo seria literalmente rasgado, até os átomos. Ou, numa chance menor, tudo pode voltar para trás num colapso chamado Big Crunch. Certo. Agora, com todo esse contexto na mesa, desde a geometria lá dos gregos até essa misteriosa energia escura, a gente pode finalmente voltar para aquela pergunta inicial e encarar ela de frente. A resposta, segundo o que a cosmologia diz hoje, é ao mesmo tempo super simples e, bem, frustrante para nossa intuição. Nada. O universo não está se expandindo para dentro de nada. A expansão é o próprio ato do espaço se esticar. As distâncias dentro dele estão aumentando. Não tem uma borda, não tem um vazio lá fora esperando para ser preenchido. O universo é, ao mesmo tempo, o palco e a peça. Ok, mas se a resposta é nada, por que essa pergunta continua incomodando tanto a gente? Por que é tão difícil para o nosso cérebro só aceitar isso e seguir em frente? A resposta, na verdade, está aqui dentro, na nossa cabeça. A nossa intuição foi moldada aqui na Terra, no mundo de caixas, de quartos, de fronteiras. Um mundo onde tudo sempre está dentro de alguma outra coisa. Nosso cérebro simplesmente não evoluiu para sacar a geometria do espaço-tempo. Tentar usar a nossa lógica do dia a dia para entender o cosmos é que nem tentar medir a curvatura do planeta Terra olhando só para o chão da sala de casa. A ferramenta simplesmente não serve para isso. E talvez essa seja a sacada mais profunda de todas. O fato do universo parecer estranho ou errado não é um defeito dele. É um convite para a gente. É um sinal de que a gente chegou no limite da nossa imaginação do dia a dia e está prestes a descobrir uma coisa muito, mas muito maior. No fim das contas, a pergunta talvez nem seja para onde o universo se expande, mas sim o quanto a nossa capacidade de entender as coisas pode se expandir. Porque cada descoberta dessas, da geometria curva até a energia escura, não revela só um universo maior lá fora. Ela exige que a gente tenha uma mente maior para conseguir acompanhar. A maior expansão de todas, no fim, acontece aqui dentro da gente.